Qual é o sentido da vida? Eu, você e toda a humanidade. O que estamos fazendo aqui? Para que existimos? Por que fomos criados? Eu sou o missionário Jay Ravi e hoje vamos mergulhar fundo nessas e outras respostas. Se você é novo no canal, eu te convido a se inscrever. Clique no botão vermelho, porque todas as semanas temos vídeos e assuntos diversos sendo postados neste canal. Depois da vinheta, a gente vai direto para este tema. Qual é o sentido da vida? Imagine se você cria algo para um objetivo específico e de repente, o que você criou começasse a fazer tudo diferente do que foi criado naturalmente e para fazer. Por exemplo, um carro novo que não anda, mesmo tendo gasolina e as 4 rodas. É frustrante, não é? O que podemos pensar? Pensamos naturalmente que há algum problema. E qual seria o nosso problema? Por que não estamos funcionando corretamente? Por que não estamos sendo e fazendo as coisas que fomos criados para fazer? Você já pensou a respeito? Assim como um celular não veio do nada, ele passou por vários processos até ficar pronto e ser disponibilizado para a venda e cumprir seu objetivo de ser um avançado meio de comunicação. Você também foi criado. Você também passou por diversos processos que vão além da comparação com qualquer um desses objetos citados no exemplo. E depois de pronto, você está aí, talvez dando defeito, funcionando de vez em quando, ou completamente perdido da sua função principal. Primeiro de tudo, o seu fabricante é Deus. E para que Ele te criou? Deus te criou para ser a imagem e semelhança dele. Veja o que a Bíblia diz. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Assim conversava Deus com Jesus antes do início de tudo. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem ao chão. Deus nos criou para continuar, através de uma nova espécie, a humana, uma versão dele. Nós somos como pequenas versões de Deus. Temos a função de ser bons, puros, trabalhadores, honestos e multiplicar o respeito e o bem e a verdade entre todas as pessoas. Mas o que tem dado errado? Por que não estamos funcionando corretamente? Por que a maioria de nós não tem conseguido fazer o que foi criado para ser? O que tem interrompido ou atrapalhado o nosso funcionamento? O culpado é o diabo. Mas, para você entender um pouco de todo esse contexto e quem é realmente o diabo, preste atenção a seguir. Soberano em poder, graça e criação, Deus, o Senhor sobre todas as coisas, sempre esteve criando muitas coisas ao redor de todo o universo. No céu, Ele criou os anjos. Foi Ele que criou também o diabo. Porém, o diabo necessariamente nasceu como um anjo bom, Lúcifer, um anjo de luz. Sendo assim, Lúcifer, o anjo de luz, o anjo dos céus,
cumpria sua função. Porém, esse anjo, assim como os outros, não tiveram a oportunidade de ser criado com os privilégios como nós, privilégios que somente os seres humanos têm, de ser a imagem e semelhança de Deus. Mas algo em comum que dividimos com os anjos e que se tornou o elemento principal que desencadeou uma guerra nos céus: o livre-arbítrio. Usufruir com liberdade do seu direito de escolha, baseado em sua consciência predominante. Mas o diabo usou o seu livre-arbítrio da forma mais ignorante possível. Ele caiu no erro de acreditar que fora de Deus, que além de Deus, haveria algo melhor. Sendo assim, Lúcifer, o anjo de Deus, passou a se rebelar contra aquele que estava provendo todas as coisas para ele e os anjos do céu. Lúcifer se encheu de raiva, inveja e soberba e passou a querer mais. Queria mais do que ele já tinha. Ele desejou ter algo além do que ele poderia carregar ou ser. Lúcifer queria ser além de Deus. Em seu devaneio e ilusão, ele acreditou que poderia vencer Deus, vencer o Criador, a criatura contra o Criador. Uma utopia no coração de um anjo perverso que estava sendo tragado e automaticamente destruído pelas trevas que naquele momento começava a consumir seu coração e condenar o seu destino. O livre-arbítrio é um direito que só pode ser acessado por seres que possuem um intelecto racional. Por exemplo, uma vaca, um animal, não pode escolher usar o livre-arbítrio, porque ela não tem capacidade de raciocinar como nós. Sendo assim, o livre-arbítrio, quando usado com sabedoria e responsabilidade, ele é bom. Porém, o diabo decidiu cruzar a linha da sabedoria e pulou em um abismo de ignorância. Sua rebeldia o amaldiçoou, o tornando um demônio. Foi assim que Lúcifer, um anjo de luz, se tornou Satanás, ou adversário, um ser de trevas. E como resultado, por deixar de funcionar corretamente conforme aquilo que foi criado, o diabo foi jogado para fora, expulso do céu e condenado ao inferno. O inferno é um lugar que Deus fez para destruir tudo o que estava em conflito com a boa e agradável ordem de todo o universo. Porém, a sentença do diabo ao inferno não foi imediata, respeitando assim uma profecia que se cumprirá sobre ele ainda nesta terra. E foi assim que o diabo começou a ser o motivo dos problemas que se iniciaram na primeira criação aperfeiçoada de Deus. Os primeiros seres humanos, o casal Adão e Eva. Eles tiveram seu senso puro e crítico interrompido pelas trevas e ambições de Satanás. Sabendo exatamente qual era a função dos seres humanos, o diabo, furioso e com inveja da boa vida que teríamos aqui nessa terra, ele se aproveitou da mesma brecha que o levou à destruição: o mau uso do livre-arbítrio. O diabo convenceu os primeiros humanos de que fora de Deus havia coisa melhor. O mesmo erro que ele cometeu, ele estava convencendo aquele casal, os primeiros humanos, a cometerem também. Antes do encontro com Satanás, até então tudo estava bem, na paz e perfeito, até o diabo induzir Adão e Eva a usarem a sua liberdade de forma insensata, tola e ignorante. Sendo assim, após desobedecer a Deus e buscar algo além dele, eles acreditaram nas mentiras de Satanás, que desobedecer a Deus, que comer a maçã, seria ter acesso a algo melhor do que o que Deus já estava proporcionando para eles. E foi assim que eles consequentemente pararam de funcionar, pararam de ser o que eles foram criados para ser. A desobediência, a mordida na maçã, foi o uso da liberdade sem sabedoria.
Cuidado, você sem Deus é nada. Deus sem você continua sendo tudo. Deus não precisa de você, é você que precisa dele. E aqui está uma das grandes mentiras e confusões que o diabo espalhou na nossa sociedade através de religiões, filosofias e culturas. Eles dizem: você é Deus. Sendo assim, você é autossuficiente. Essa é uma estratégia demoniacamente fantástica. Misturar verdade com mentira. De fato, nós somos como Deus, mas não somos Ele. Somos limitados a uma vida física e espiritual que depende dele. Deus é supremo e autossuficiente. A vida dele não depende de nós. Ele nos criou à imagem e semelhança dele, não para que nós pudéssemos ocupar o seu trono ou dividir com ele a sua coroa e a sua glória, mas para que nós possamos, a partir da mesma humildade, bondade e caráter dele, continuar esse reino de luz através de nossas vidas aqui na terra. Será que a sua vida está sendo a imagem e semelhança de Deus? Você está refletindo o que Deus é? O que Deus faz? O que Deus pensa? Lembre da sua responsabilidade. Sua existência é baseada em continuar na terra o caráter que Deus já tem no céu. Deus te fez para dominar e não para ser dominado. O diabo continua oferecendo maçãs todos os dias, tentando convencer o mundo que as trevas são luz. Se você errou, se você está errando, ainda dá tempo de consertar as coisas e voltar a ser o que Deus te criou para ser. A Bíblia alerta: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, este encontra a misericórdia. Pensem e reflitam com o coração a respeito deste tema. Se for necessário, assistam esse vídeo outra vez, outras vezes, compartilhem, ajudem esta mensagem a atingir o coração do máximo de pessoas possíveis.